olha só. Eu tenho aqui já a minha classe de teste criada. Ele criou aqui, ó, reserva, eu criei aqui, né, muitos parâmetros teste. Primeiro método, não deveria calcular. Então eu vou testar ali a primeira parte da minha conta, que é a exception. Então, deixa eu ver aqui se eu passar aqui uma data de saída maior do que a data de entrada, se ele vai cair aqui nessa condição. Então, estou fazendo essa checagem aqui, ó. Um assert throws exception, aqui estou usando MS test, né? E aí eu faço a chamada, ele vai devolver aqui uma exception com a mensagem estadia mínima de um dia. O segundo teste, ó, deveria calcular. Deveria calcular. O que ele vai fazer aqui no deveria calcular? Ele vai pegar aqui o valor da diária, vai passar como 100. E aí ele vai passar aqui, são os mesmos parâmetros, né? Veja que aqui tem um monte de parâmetros, então tem que formar todos. E aqui, ó, aqui eu passei dia 13 na entrada e dia 13 na saída. Valores iguais, vai dar 0 total days lá. Aqui não, aqui eu passei a entrada anterior à saída. Então aqui são 3 dias, né? Dia 10 e dia 13. E aí eu tô passando aqui, ó. Parcelamento falso, cancelamento falso. Mesma coisa que eu passei aqui em cima. E aí o que eu vou testar? Eu vou testar se ele vai gerar o resultado 300, que é executar essa linha aqui, e ele passar direto por todos os outros flags, ó, porque a quantidade de parcelas está zero, não permite cancelamento, não tem desconto do cupom, e o valor dessa dia não é menor do que o valor mínimo de cobrança, que está zero aqui. Ó. Então, ele já passou aqui os parâmetros para que ele não entre em nenhum daqueles ifs. Depois, eu preciso começar a testar cada um dos parâmetros. A taxa de cancelamento. Vamos verificar a taxa de cancelamento. Se eu passar aqui 0,2, ele tem que colocar, e permite cancelamento igual a true, ele tem que colocar aqui que é 20% em cima do valor. Então 20% de 300 dá R$60. É isso aqui que ele está esperando. Agora, tem vários outros testes aqui que eu já deixei prontos aqui, ó. Mas aqui a gente já consegue... já começa a observar alguns dos problemas de ter vários parâmetros. O primeiro deles, eu não sei se você percebeu, mas esse trecho aqui, ó, ele já se repetiu nos dois primeiros testes. Ó. Eu estou mandando sempre os mesmos valores nos dois testes. Esse já é um sinal de que seu método está fazendo coisas demais, é um sinal que o teste está te dando. Quando o seu setup começa a repetir muito de teste para teste, já é um sinal de que alguma coisa pode não estar certa. Um outro sinal aqui, quando você tem parâmetros dentro do método e você precisa fazer vários testes, em vários desses testes do método, a mudança dos parâmetros não afeta o resultado que você está testando, também é um sinal de que está fazendo coisas demais. Então veja, aqui ó, eu estou testando a exception, a estadia mínima é de um dia. Aqui eu estou testando se ele chegou no final do método, se ele calculou o valor da estadia. O fato de eu informar permite cancelamento igual a falso aqui, ó, não muda o estado desses testes. E não vai mudar para nenhum outro teste, a não ser o do cancelamento, que é este aqui, né? A não ser aqui, ó. Porque em todos os outros eu vou mandar falso. Deixa eu fazer o teste dos juros para ver. Falso. Deixa eu fazer o teste do desconto com cupom. Falso de novo. Por quê? Porque aqui dentro da lógica, esse if do cancelamento ele está solto aqui no meio. Muitas vezes é melhor você extrair esse parâmetro junto com essa lógica para um outro método. E aí você pode ou chamar ele em sequência, ou chamar esse outro método daqui de dentro, como um método público, por exemplo. Então, algo do tipo aplicar taxa de cancelamento. E aí você elimina alguns parâmetros. Você pode eliminar, por exemplo, a taxa de cancelamento. Talvez você pode eliminar esses dois parâmetros aqui ó, e chamar eles depois dentro de um fluxo de negócio. Será que tem outras situações em que eu tenho que aplicar a taxa de cancelamento? Os juros é a mesma coisa. Olha só, quantidade de parcelas de juros parcelamento. Ó. Eles funcionam em conjunto. Será que eu não deveria extrair isso aqui para um outro método? Será que eu não posso reaproveitar isso se eu extrair esse trecho para outro método? Então, veja que seu teste ele começa a ficar repetitivo, ele começa... E aí, muitas vezes você altera alguma coisa aqui na regra do cancelamento,
E acaba afetando um monte de teste junto. Ó. Se eu simplesmente mudar aqui, sei lá, permite cancelamento, ele só calcula os juros do parcelamento se tiver alteração na quantidade de parcelas. Isso aqui vai fazer vários dos seus testes quebrarem junto. Porque todos eles estão mandando os mesmos parâmetros. E eles não estão usando esses parâmetros. Então, quanto mais longo vai ficando o seu método aqui, né, quanto mais parâmetros você deixa aqui no seu método, mais coisas você vai ter que fazer nos seus setups de teste. Então, se o seu setup está muito repetitivo, se o seu setup tem muitos parâmetros que você não usa para aquele teste em específico, não usar para um teste faz parte, eu acho. Quando você começa a ver esse mesmo parâmetro aparecer em 3, 4, 5 testes do mesmo método, é muito provável que esse parâmetro não devia estar lá.